Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão. Aqui é o Gustavo, acompanhado do Jonathan, e hoje a gente vai receber a doutora Aline, ela é pediatra, e eu vou deixar também que faça a sua própria apresentação. A doutora Aline é nossa preceptora no hospital, então nós tivemos contato com ela no oitavo período e, assim, os episódios que a gente teve contato foram excelentes e hoje eu tô muito feliz porque vocês vão conhecer uma pediatra que ama realmente o que faz e vocês vão perceber isso durante a nossa conversa. Então, doutora, Ah, fica tranquila, vamos lá. A senhora pode se apresentar? posso. Então, eu sou a doutora Aline, sou pediatra, estou formada há 10 anos. É, a pediatria eu fiz há 8 anos, né? Trabalho assim realmente com muito amor, com muito carinho a pediatria, que é o meu sonho, sempre sonhei. Tenho pós-graduação em nutrologia e pós-graduação em pediatria integrativa. E trabalho com vocês na faculdade, trabalho no hospital, na maternidade do Hospital Municipal, e tenho meu consultório, onde eu faço puericultura, e trabalho aqui em São José dos Campos. Sou mineira e estou em São José há 5 anos. Nossa, muito legal. E a faculdade você fez aonde? Eu Medicina. fiz em Itajubá, Itajubá. Itajubá, sul de Minas. Legal. E aí a residência tem uma trajetória bem grande aí antes da residência, mas como foi? Você foi para a residência em São Paulo? Fui. Então, eu sempre quis fazer residência em São Paulo. Sempre foi uma escolha, assim, sempre quis pediatria. Só que assim que eu formei em 2013. E aí eu queria ser voluntária do Exército. E fui voluntária por 7 meses na fronteira com a Colômbia e com o Peru. Então lá tem uma cidade que chama Tabatinga. Daí você atravessa a rua, tem a Colômbia. Atravessa o rio, é o Peru. E, e aí lá tinha duas possibilidades de servir o Exército. Então tinha um batalhão e um hospital. E eu escolhi o hospital. E aí era um hospital porta aberta, que a gente atendia peruano, colombiano, índios, civis, né, os militares. E aí depois dessa experiência toda que eu vim para São Paulo, fui fazer pediatria. Depois de pediatria fui para o Rio e depois vim para São José. Nossa, muito legal. E como que foi esse período lá no Amazonas? Fala um pouquinho pra gente da vivência, assim, que é uma coisa que a gente não tem muito contato, até é raro a gente achar alguém que passou por esse caminho. Não, foi assim, já era um sonho também, o exército era um sonho. E aí, quando eu me formei assim, com muita vontade de mudar o mundo, assim, eu queria falar, eu vou fazer algo bem diferente, que vai mudar a vida das pessoas, eu quero poder ajudar quem precisa realmente. E aí uma possibilidade que surgiu foi ir, né, para fronteira. E aí você vai, quando você forma medicina, os homens que formam medicina, eles precisam ser liberados pelo exército. Mesmo os liberados com 18 anos. E mesmo os de faculdade particular. E as mulheres não, as mulheres só prestam serviço voluntário. Uhum. Então eu me voluntariei para lá. E aí foi uma experiência muito legal, porque lá o hospital a gente ficava de plantão e era porta aberta, então chegava de tudo mesmo. É, A gente atendia criança, a gente fazia partos. Era assim, tinha os especialistas, que eram os, é, os de carreira, né? Os Uhum. especialistas de carreira. Então eu tinha lá um obstetra de carreira. Então, se eu precisasse de uma cesárea, eu tinha lá o obstetra para fazer a cesárea. Tinha, ai, perdão. Acho Sei lá. legal. Tinha cirurgião, tinha pediatra, então tinha alguns especialistas, não teria todos, né? Não tem Como, né? Neurocirurgião, Poxa vida. não tem. Mas aí as partes, os casos mais complexos iam para eles, e a parte o que a gente podia fazer na porta, a gente fazia. Então, parto normal, atender criança, os índios. A gente tinha casos que por aqui eu nunca vi, né? Uhum. Então, por exemplo, os índios lá, eles tomavam alucinógenos e eles se batiam, assim, se cortavam. Então, chegava muito pra gente suturar, fazer sutura. É, Enfim, os índios. E aí a gente aprendeu a se comunicar, assim, de algumas formas inusitadas, mas eu tinha um amigo que era índio, ticuna mesmo, nasceu em Tabatinga, Uhum. cresceu lá e foi fazer medicina em Manaus.
e formou em 2013. E entrou junto na mesma Caraca. equipe, então a gente dava plantão junto. Então ele me ajudava muito a traduzir ali o que o paciente falava. Então foi uma experiência muito legal. E aí, eu teria que ficar lá 1 ano. É 1 ano que você, a partir de 6 meses, você pode pedir dispensa. E aí foi o que aconteceu, na verdade. A partir de uns 7 meses eu pedi para voltar, porque eu tinha deixado a minha vaga, porque, pronto, o serviço o serviço do Exército, né? Você segura a sua vaga de residência. Uhum. Então, passei na residência aqui, você tranca a vaga para servir o Exército. A questão é que no dia do... Tem um leilão, né? No SUS. Pelo SUS, E aí, nesse dia do leilão, eu já tinha que estar lá para me apresentar. E aí, eu fiz uma procuração para uma amiga minha e ela perdeu o dia. Nossa. Então, eu perdi a vaga. Aí eu falei, puxa vida, eu vou ter que voltar. Eu voltei para estudar. Para conseguir, para fazer a prova de novo, conseguir uma boa residência de pediatria, que eu queria uma boa residência de pediatria em São Paulo. Uhum. E aí eu falei, puxa, eu vou ter que estudar tudo de novo. E aí foi por isso que eu voltei, mas foi uma experiência muito legal. E aí também tem uma questão que a gente ganha uma remuneração, uma ajuda de custo por quilometragem que a gente se desloca. E quando eu me formei assim com algumas dívidas, assim, eu queria ajudar meus pais, né? Eu sonhava em realizar tudo que eu sonhava ali, né? Uhum. Falei assim, então eu pego a ajuda de custo, uma ajuda de custo é boa, por quilometragem. E aí eu ganhei essa ajuda de custo também. O salário lá não é tão bom. Uhum. Eu não fui pelo salário mesmo. Sim. Nem pela ajuda de custo, Né? porque só tô contando para vocês saberem que é Que interessante. existe. Sim, sim. Mas porque o salário em si não é muito, muito bom mesmo. Mas vale a pena pela experiência. A experiência compensa, né? Para quem quer, quem tem o desejo. Você fica... Teoricamente, você teria que ficar 30 dias em treinamento. Então, você aprender a sobrevivência na selva, comer bicho, pegar como que pega os bichos. Eu fiz tudo. Só que a gente fez tudo em 1 semana. Porque o hospital tava precisando muito de médico e não tinha como ficar 1 mês treinando. Então, a gente aprendeu a atirar, a comer os bichos, a sobrevivência na selva. A gente ficou 1 semana ali na sobrevivência na selva e depois foi para o hospital. E foi uma experiência muito bacana. Assim, eu sou suspeita, porque eu gostei muito. E eu acho que quem tem a oportunidade de viver isso, tem que viver. É enriquecedor, então. Você acha que valeu a pena Valeu muito a pena. Foi muito legal. Você virou um médico de guerra mesmo, né? Generalista que sabe muita coisa. De tudo. Você tinha que se virar. Muita história, assim, muita situação que a gente nem imagina, né? Que a gente nunca imaginaria viver. Mas é legal. Foi uma experiência bacana. Aí depois eu voltei para fazer pediatria. Eu fiz pediatria no Santa Marcelina, em São Paulo. Nossa, muito legal. E aí já era um hospital que eu escolhi por ser também... Zona de guerra. E tem um fluxo muito grande de casos, né, de crianças, e você sai, assim, muito preparado para tudo também, para tudo, porque você acaba que você trabalha muito. A residência, no caso, né, que a residência não obedecia os 60 horas semanais. A gente, às vezes, fazia 100 horas, era bem pesado, assim. Mas a gente entrou sabendo, assim, que era assim. Sim. Então, É a gente surpresa, entrou né? para isso. A gente entrou para trabalhar mesmo, assim. A gente sabia que era assim. Então, foi bacana. E aí, depois que eu terminei a pediatria, eu fiz a pós-nutrologia, que já era uma área que eu gosto muito, né? Era nutrologia adulto e pediátrica que eu fiz em 2017. 5 anos atrás, ou mais, um pouquinho. Isso. E aí, depois eu fui para o Rio, Volta Redonda e Resende, e agora eu tô aqui em São José há 5 anos. Nossa, muito legal. E aí no Rio você foi para trabalhar, basicamente? Para trabalhar e esperar meu marido se formar, que ele tava fazendo medicina lá em Volta Redonda.
E aí, assim que ele se formou, no outro dia a gente estava aqui. A gente sonhava em voltar para São José, assim. Mas São José foi uma escolha aleatória, assim, ou você já Não, conhecia a cidade? meu marido é joseense, Nossa, que legal. ele é daqui. E aí a gente se conheceu aqui há 13 anos atrás. Eu vim fazer uma prova no Hospital Municipal de estágio, no quarto ano, no meu quarto ano de medicina. Era um estágio de pronto atendimento, de vigilância epidemiológica e centro de intoxicação. E aí eu vim fazer essa prova e conheci o Alex, meu marido, e desde então a gente tá junto. A gente ficou 6 anos namorando à distância. Caraca. Nessa minha ida pra lá, ele pra Volta Redonda, eu em Você arrasou. Itajubá, e depois eu fui pra lá, São Paulo. E aí depois de 6 anos aí eu fui pro Rio. Aí no Rio, bastante experiência também, com pronto atendimento. Na verdade, lá eu fiquei 2 anos só em pronto atendimento, porque eu sabia que era passageiro, assim, eu sabia que eu não vou montar meu consultório aqui, porque os pacientes vão, né, a gente cria vínculo, depois fala, ah, tchau, vou embora. Então, lá eu não fiz consultório, eu fiz só pronto atendimento. E depois vim pra cá. E nesse processo você teve filhos também, né? Como que foi? Foi em 2018. Foi assim que o meu marido estava se formando. E aí eu tava de 8 meses quando a gente veio para São José. Caramba. Em julho de 2018. E aí logo em setembro, comecinho de setembro, o Lucas nasceu. Então ele vai fazer 5 anos, o Lucas. E depois o Felipe, que vai fazer 2 anos. Mas agora vocês estão tranquilos, vão ficar aqui por um tempo, pelo Por menos. aqui só com os dois. Mais Super importante. tranquilos agora. Fechou a fábrica, né? O meu marido tem um filho também, que é o Matheus, meu enteado, que tem 19 anos e está na medicina. Caramba, que legal. Então a gente já temos 3 meninos lá em casa. Nossa, é verdade, só menino, né? Já completou e a família. E agora a gente tá aqui em São José agora para ficar. Pra É ficar a de nossa vez. cidade do coração mesmo. Nossa, incrível. E o Santa Marcelina é um ótimo hospital, né? Pra residência, assim. É ótimo. Assim, Que legal. é pesado, né? Sim. E assim, na verdade, assim, é ótimo, dependendo do objetivo, né? Talvez se o meu objetivo inicial fosse só consultório, não seria uma escolha inicial. Porque lá a gente aprende muito o intensivo, a gente roda muito na UTI, pediátrico, muito na ANEL, muito pronto atendimento, e o fluxo lá é muito, muito alto e uma complexidade alta. Então a gente fica com muitos pacientes entubados no pronto atendimento. Nossa. Lá assim, é pesado. Então você sai muito preparado para fazer isso. Para isso. Agora, então, eu acho que depende se você já sabe que, não, eu não quero, não é isso que eu vou fazer. Não quero dar plantão, não é isso que eu quero fazer. Quero só consultório. Existem outros hospitais em São Paulo que suprem melhor essa área da pediatria. Entendi, Por exemplo, Darcy é um hospital muito... Darcy Vargas, Darcy Vargas, Cândido, Menino Jesus. Então, são hospitais que têm mais especialidades, que trabalham mais essa parte de puericultura, que não tem tanta emergência quanto o Santa Marcelina, no caso. E o Santa Marcelina tem o hospital onco infantil. Então, também, para quem já sabe que quer trabalhar com onco, é perfeito, porque você já vai ficar ali os 3 anos de pediatria tendo contato com oncopediatria, né? Então, é um ótimo hospital. Isso que eu ia perguntar. Então, desde o R1 você já roda tanto na neonato, como que é a estrutura do R1, R2, R3? Você lembra mais ou menos? Assim? Faz tudo. Desde o R1, a gente rodava em tudo. Nossa, que E legal. é porque também, na minha época, eram 2 anos, né? Eram R1 e R2 R2, só, né? pediatria, a gente fez em 2 anos. Então, foram 2 anos. Até por isso também que a carga horária, eu acho que era... Eu não sei nem como tá agora, né? Na minha época, chegava a 100 horas semanais. Mas também eram 2 anos.
Pode ser que agora tenha distribuído um pouco melhor, esteja, né, diferente, porque são 3 anos. Mas a gente rodava desde o R1. E como que é o processo de aprendizado, assim, na residência? Porque você tem prática, e como que você faz para estudar teoria, por exemplo? Porque tempo não tem, né? Não. A gente abordava muito os pacientes e discutia nos plantões. Então, por exemplo, bronquiolite. Então, olha, porque a gente via na prática e aí a gente estruturava um dia da semana para discutir aquele assunto teórico. Então, dava um tempinho lá, depois que a gente evoluísse todos os pacientes, examinasse, evoluísse, a gente vai parar para discutir bronquiolite. Era assim. A parte acadêmica mesmo, na minha época, não foi tão abordado, assim, não tínhamos aulas, Uhum. era só discussão mesmo de protocolos atualizados e tal, baseado na prática, no que a gente vivia e via, assim. Mas foi muito interessante, foi muito bom, né? E sou suspeita, mas eu gosto muito de lá. E super indico. Essa discussão, ela era feita com algum preceptor, com algum médico, ou é só entre os pares residentes mesmo? Como que era? Não, a gente tinha a gente lá tinha todas as subs como chefias, assim. Então, a gente tinha um Interessante. reumato pediatra, que era o nosso chefe maior lá. A gente tinha um cardiopediatra, um neuropediatra, nefro, hemato, onco. Não, tinha todas as especialidades. Assim, a gente tinha como chefes Uhum. responsáveis pelos residentes. A gente não ficava sozinho, não. A gente tocava serviço no sentido de examinar, prescrever, conversar com os pais, mas condutas e discussão mesmo era bem aprofundado com os especialistas, com os chefes. A gente não ficava sozinho. Então, bem Nossa, muito bom isso, enriquecedor. né? Bem enriquecedor, eu achei. E dá segurança também, né? Porque não Sim. adianta você tocar o Não, serviço sem saber. exato, não. Era, Nossa, bem bacana. tinha uma estrutura muito legal, assim, tinham chefes muito bons, muito dedicados à residência. E aí era tranquilo. A gente não ficava sozinho em nenhum momento, assim. Perfeito. E eles estimulavam muito a gente aprender. Uhum. A gente a colocar a mão na massa, mas a prática é muito importante, né? Uhum. Sim. Então a gente tinha entre o grupo, né? A gente tinha uma sequência, uma fila de procedimentos. Então, acesso profundo, intubação. Então, eu intubei. Hoje eu tive, né, uma oportunidade, intubei. Então, o próximo vai ser amanhã é o outro da turma. Então, a gente fazia assim, esse Uma escalinha. rodízio. Só que o negócio corria rápido, logo chegava a nossa vez. E aí deu pra gente aprender muito nisso, assim. Então, acesso profundo era a gente que fazia o R1 e R2, acesso, coleta de líquor, intubação, todos os procedimentos, assim, a gente fazia. Inclusive, era a gente que coletava exame. A gente coletava exame na madrugada, por exemplo, na maternidade, na ANEL, a gente, tinha exame para rotina, 5 horas da manhã. Aí era a gente que tava de plantão R1 e o R2. A gente levantava, saía coletando todos os exames, coletava da mãozinha, arterial, a gente que coletava os exames. Nossa, muito bom pegar muita mão, né? A gente pegava muita mão. Isso é legal. Mesmo porque é importante, né, a gente pegar, porque, quando a técnica não consegue auxiliar, chama a enfermeira não consegue, vai chamar a gente. Entendi. E aí a gente precisa aprender. Era puxado. Lógico. Nossa! 50 recém-nascidos, muitos com exames na rotina. Era das 3 às 5 coletando exame, já deixando tudo pronto para quem chegasse. Era puxado. Mas tinha pós-plantão, Uhum. às vezes. Isso que eu ia Não, na perguntar. maioria das vezes tinha pós-plantão. Tinha. Isso a gente respeitava. Uhum. E aí dava para descansar e tal. E você morava lá no bairro mesmo do hospital? Do lado do hospital, Itaquera. Itaquera, né? Aí tem uns complexos lá pra gente mesmo. A gente morava lá pertinho. E foi tudo bem, assim. Eu consegui trabalhar porque a questão, eu lembro que assim, quando eu fui visitar
o Darcy, fui visitar o Cândido. Isso é uma super dica, assim. Vá visitar todos os serviços que você tem a possibilidade, assim, por exemplo, leilão do SUS. Então, você já sabe a sua nota, você já sabe mais ou menos, ou sei lá, vou lá visitar, vou visitar esses. Conheça, converse com os residentes, converse com todos. E o que você acha? Você está seguro? O que você achou desse ano? Tenha noção, porque você vai entrar sabendo, ó, aqui eu vou trabalhar assim, aqui é assado. Então, é muito importante. Por exemplo, quando eu fui conhecer o Darcy, maravilhoso, hospital maravilhoso. Os residentes estavam felizes, satisfeitos. Mas assim, eu perguntava, e aí, você tá dando plantão? Você tá trabalhando? Não, plantão não consigo ainda. Não consigo. Nenhum dava plantão, fora da residência. E aí eu fui visitar o Santa Marcelina. Aquele caos, todo mundo feliz, trabalhando muito, mas todo mundo animado, o clima, sabe? Aí você vai também pelo seu coração tem que escolher. Sim. E aí eu falei, é aqui que eu quero. Todo mundo ali trabalhando, assim, feliz, um clima legal, e todo mundo trabalhando fora. Não, eu dou plantão aqui, faço trabalho, tenho segurança, então, pô, eu quero ter segurança, quero isso, quero aprender, assim. Aí foi assim que eu escolhi. Mas, por exemplo, é perfil, não é que um é melhor que o outro, né? É perfil. Se adequa a você. Não, eu não quero trabalhar, não quero dar plantão, não quero consultório, e então, né, não é isso que vai te atrair, né, no serviço, né? Então, acho que tem que conhecer mesmo e ver o que é o seu perfil. Faz muito sentido isso. E então você foi para a zona de guerra, depois você voltou para a zona de guerra, não, brincadeira. Então você foi para a Amazônia, depois você voltou para a Zona Leste, para a Zona Leste. E sempre com muito esse contato com pronto atendimento, com PA. E aí hoje em dia diria que você é bem mais pro consultório, né? Bem mais. Aliás, faz um ano mais ou menos que eu saí do pronto atendimento. Eu até fazia, até o ano passado, assim, eu fazia bastante pronto, porque eu gostava também. Sim. E como que virou essa chave? Sua formação inteira foi pra... Pra isso. E eu gostava. Na verdade, eu aprendi a lidar também com tudo isso. Porque, assim, quando eu cheguei lá na Amazônia, o capitão lá que estava apresentando o hospital pra gente falou assim: olha, é o seguinte, é pronto atendimento, as pessoas se exaltam mesmo, e se chegarem para terminar o serviço, você sai de perto, deixa matar. Não vai dar de herói, querer defender, brigar, não. Aí eu já. Tá, né? Aí caiu minha ficha onde eu tava. Falei, ai meu Deus, então tá bom. E aí depois, no Santa Marcelina, né? Como todo pronto atendimento, eu acho, assim, é pesado, né? E ainda trabalhando com criança, porque você tá ali atendendo, a gente fala, o bem mais precioso daquele pai, daquela mãe, né? E tem aquela questão que a gente não tá acostumado a perder nossos avós, né? Os idosos, a gente não tá acostumado a perder filhos, né? Então, aliás, né? Não é acostumado, mas não é o natural, né? Perder uma criança. A criança tem que ter saúde. Então, quando uma criança doente, desestrutura mesmo. E a gente aprender a lidar com tudo isso é estressante, mas é uma escola, assim, é aos poucos. Aí eu lembro, a gente estava conversando sobre os nossos exemplos durante a faculdade, né? Que a gente tem professor, assim, e vivências que a gente fala, cara, quero ser assim. E em contrapartida a gente tem situações que a gente fala, nunca quero fazer isso, né? E aí, nessa ocasião, por exemplo, eu lembro que eu tava de plantão e eu tinha minha chefe que era humana, assim, que tinha um coração enorme. E ela era meu exemplo, doutora Kátia. E aí chegou um pai, super, assim, barra pesada, armado e falando que ia acabar com a vida dela, que você, então, colocava a mão assim na cara dela, gritava e ameaçava. Eu achando aquilo um absurdo, meu Deus, o que eu faço? Aí eu entrei assim, eu falei assim, olha só, o senhor não fala assim com ela não, porque pra mim, né, eu fui defender a minha chefe, que era tão boazinha, ela nunca faria nada de ruim, né, assim. E aí ela falou, Aline, calma, Aline, pode deixar que eu me viro. Calma, só vê, só observa. Aí ela, assim, ela ouviu tudo que ele tinha pra falar. Ela ouviu tudo,
Ela olhou no fundo do olho dele, ela falou, calma. Ela se humilhou ao máximo. Para mim, aquilo tava, assim, muito, muito humilhante, sabe? Mas daí ela acolheu aquele pai, ela reverteu a situação de uma forma que depois, sei lá, de 1 hora o pai tava ajoelhando aos pés dela, assim, sabe? Assim, desculpa e tal. Aí, assim, essa situação foi uma situação marcante na minha vida, assim, que eu aprendi pro resto da vida, assim, que, cara, tem que acolher, porque o que aquele pai tava sentindo naquele momento é muito forte, assim, porque é um amor, né, que a gente não consegue medir, é o coração fora do peito. Então, aquilo pra mim foi muito marcante. Então, aquilo eu levei pro resto da vida. E a partir daquele momento, eu nunca mais tive problema nenhum com pai, mãe, assim, pronto atendimento, porque sempre tinha e eu sempre conseguia ouvir, acolher, respeitar. Então, é vivendo mesmo, pra gente aprender, ter esse feeling, assim. Mas aí chegou um momento, com 2 filhos, que começou a ficar pesado, né? A rotina de plantão noturno. No meu primeiro filho eu ainda conseguia. Plantão noturno, passava o dia com ele. Plantão noturno, o dia com ele. E era pesado. E pandemia, fecharam as escolas. Então eu passava o dia inteiro mesmo com ele e ia para a noite trabalhar. Aí, a partir do segundo filho, foi ficando muito mais pesado. E meu segundo filho teve que fazer 2 cirurgias cardíacas. E aí fez uma ao nascer, com 8 dias, e uma com 6 meses. E aí, nessa de cuidar dele, né? Principalmente a de 6 meses, porque foi uma cirurgia peito aberto. E tinha que ficar 90 dias sem ficar de bruços, sem estimular o bruços, né? Que é para estimular o neurodesenvolvimento mesmo, motor. E aí ele não podia pela cicatrização. Então aí eram 90 dias que eu falei, puxa, aí dava plantão noturno e ficava de dia. Foi ficando muito pesado. Porque eu acabava querendo estar o tempo inteiro com ele. E à noite ele pedia muito. E aí eu saí dos plantões noturnos de pronto atendimento. Mas daí eu não, como de dia eu já tinha consultório, plantão na maternidade e a faculdade, aí eu parei com pronto atendimento, assim. Mas foi bom. Eu me sinto, assim, foi muito bom o que eu vivi até então, aprendi muito. Pode ser que um dia eu volte, porque tudo faz na vida. A hora que os filhos crescem um pouquinho mais, eu tô vendo pelo de 5 anos, que já tá super independente, uma belezinha. E aí os filhos vão vivendo, a gente vai conseguindo, né, recuperar aí um pouco de tempo e tal. Então pode ser que eu volte. Mas por enquanto eu tô feliz de estar na fase que eu tô. Consultório, família. Então de manhã fico bastante com os meus filhos, à tarde consultório, ou plantão, ou faculdade. E alguns finais de semana eu ainda faço plantão. Na maternidade. Na maternidade. Plantão de maternidade. Que é ali no alojamento conjunto, onde vocês passaram comigo. Que é neonato. É. Entendi. Legal. Nossa, muito legal. E como que é a diferença de você lidar, por exemplo, com o paciente neonato, com o paciente do seu consultório, que é uma criança um pouco maior? Como que é a diferença no trato com eles? É muito gritante? Como que é? É completamente diferente, né? Porque, na verdade, o recém-nascido, ele tem algumas horas de vida, mas, na verdade, ele tem 9 meses de história, né? A história do pai, a história da mãe. Então, o recém-nascido, você vai abordar muito o pai, a mãe, a família, porque naquele momento eu só tenho isso de história, né? História do pai e da mãe. E ali também a gente quer garantir que o bebê esteja bem. Né? Acabou de nascer, a gente tem que garantir que ele não está com infecção. Todos os testes pós-natais estão bons. Garantir a mamada, a amamentação. E a gente foca, né, nesses cuidados. A criança maior, a gente já consegue identificar mais situações para abordar, né? A gente já consegue ter mais um olho no olho. Eu amo consultório, eu amo essa interação com as crianças.
o olhar das crianças, o sorriso, a resposta. Então, são essas diferenças. O neonato era um pitiquinho, não interage com você. Mas é maravilhoso também, eu gosto. Gosto das duas áreas, mas assim, para viver, eu não, né, na minha visão, eu não gostaria de viver só com Neonato. neonato. Então, eu gosto dessa área de consultório, de interagir com as crianças maiores e tal. E você atende crianças até qual idade, assim? Até 15 anos. Na minha residência, depende, viu? Na minha residência a gente atende até 15 anos. Mas tem residência que atende até 18, tem residência que é até 12. Uhum. Então, a gente pode. Mas eu atendo até 15. Até 15, Eu legal. gosto dos adolescentes também. Apesar de não ser, né, meu foco, mas eu gosto também de abordar os adolescentes. Legal. E como, agora a gente falando dessa parte mais do consultório, assim, a gente teve uma conversa antes de começar a gravar, que foi sensacional. Eu gostaria muito de voltar nesses assuntos, de como você tem se visto como médico agora, quais são os seus focos no atendimento, como é o seu atendimento, porque, pelo que você me falou, é uma parada que foge totalmente do que eu estava acostumado, por exemplo. Gostaria de ter tido você como minha pediatra, por Ah. exemplo. Acho que eu teria menos problemas, tá ligado? Então, porque, na verdade, até pra gente mesmo, né, na nossa formação acadêmica e na minha formação como pediatra, a gente tinha essa noção de consultório como algo muito raso, assim, né? Consultório de pediatria, puericultura, pesar, medir, colocar no gráfico, mandar embora. 15 minutos você faz isso, né? Então, 10, 15 minutos é uma consulta com o pediatra. Mas as coisas mudaram, né? E hoje a gente aborda a infância de uma forma muito mais complexa, né? Então, no meu atendimento eu separo, no meu primeiro atendimento eu separo aproximadamente 2 horas, e nessas 2 horas eu abordo sono, alimentação, no sono, né? Qualidade do sono, sono reparador, higiene do sono, como que os pais estão dormindo, como que essa criança está dormindo, como está fazendo dormir. Então, toda a questão do sono, e comento, né? Converso com os pais sobre a importância da criança dormir cedo, da criança ter um sono reparador, qual a importância disso nos hormônios dela. E o que que isso vai gerar para o resto da vida. Então, cada um dos princípios, né, da saúde, a gente vai abordando com bastante minúcias, assim, com bastante detalhes. Então, sono, atividade física, alimentação, comportamento, desenvolvimento, a parte comportamental, o quanto é importante a saúde emocional na vida da criança. Então, a saúde física, a saúde mental e a saúde emocional, né? A gente tem que prevenir. O nosso foco na pediatria atual é prevenir as doenças no futuro. Então, a gente fala que principalmente a primeira infância, que são os 6 primeiros anos, é o chão, a infância é o chão que a gente pisa para o resto da vida. Então, é nessa primeira infância que a gente vai criar os nossos hábitos de vida, a nossa interação com os alimentos, o nosso comportamento alimentar, o nosso estilo de vida. Então, assim, todos os hábitos precisam ser moldados aqui na primeira infância para a gente colher os frutos no futuro. Então, por exemplo, saúde emocional, né? É uma questão que a Sociedade Brasileira de Pediatria aborda muito atualmente. Então, a gente tem um documento, que é um documento sobre estresse tóxico, que na verdade chama Papel do Pediatra na Prevenção do Estresse Tóxico. Então, o estresse tóxico nada mais é, né, do que comprovadamente pela neurociência, que o estresse sofrido pela criança na primeira infância atrofia o cérebro. Então, eles compararam o cérebro de uma criança que sofreu estresse. E esse estresse pode ser de diversas formas. Às vezes, agressão física, agressão emocional e a própria negligência. Uma criança negligenciada também sofreu um estresse, porque ela estava precisando de um adulto para regular as necessidades dela e ela não teve. A negligência também é uma forma de estresse.
Então, todas essas questões de estresse na primeira infância vão liberar cortisol e outros hormônios que simplesmente bloqueiam sinapses. Então, as sinapses, né, é a forma que o corpo cria informações e aprende, né? Então, se a gente tem um bloqueio das sinapses, eu simplesmente tenho um bloqueio de aprendizado. Então, são cérebros atrofiados. Então, eles comparam o cérebro de uma criança negligenciada, ou que sofreu abuso, ou que sofreu estresse, castigo, gritos, ou viveu num ambiente estressor, né? E uma criança que não, que foi acolhida, que teve ali as suas necessidades emocionais supridas, a diferença. Então, são cérebros completamente diferentes em tamanho, em sinapses mesmo. Então, demonstrou cientificamente que a neuroplasticidade na vida adulta se molda aí pela questão emocional. Então, uma criança que cresceu num ambiente seguro, com conexão e amada, é uma criança que vai ter muito mais saúde emocional, vai ter mais saúde física, vai ser mais bem-sucedida. Esse é o estudo. São adultos mais bem-sucedidos. São adultos com sucesso profissional, com uma maior neuroplasticidade para novos aprendizados. Então é papel do pediatra agir aqui, na primeira infância, enquanto os pais conseguem, porque é muito difícil, né? A gente acaba educando da forma que a gente foi educado. E os nossos pais nos educaram da forma que eles foram educados. Então a gente repete padrões. E essa quebra de padrão é muito difícil, né? É muito difícil. Então, para mim mesma, no começo eu aprendi ficando de castigo, né? Mas o castigo é um evento estressor. Então, na verdade, eu não aprendi. Eu tinha medo e eu não fazia por medo. Eu não fazia porque eu entendi que era errado. Eu não fazia por medo de brigas, de apanhar, de ficar de castigo, de perder vantagens, né? Poxa, eu não vou no parquinho, então eu vou obedecer. Então, hoje a gente fala que a gente não quer crianças obedientes, né? A gente quer crianças que sejam respeitadas, que entendam o que os seus comandos. Então, a gente tem abordagens, a gente não fala nem em ferramentas, mas a gente tem como abordar essas crianças de forma a conduzi-las para uma solução, né? Para que elas aprendam o que é certo, o que é errado e que elas consigam não obedecer, mas consigam responder às nossas expectativas, né? De forma que elas estão aprendendo mesmo e não obedecendo. Então, tudo isso eu abordo no consultório. Comportamental, emocional, mental e física, né? Toda a saúde, tanto da criança quanto da família. Porque não adianta a gente abordar só a criança. A gente tem que ver os pais como estão. Então, uma mãe exausta, uma mãe cansada, uma mãe estressada, é uma mãe que não consegue, uma mãe não consegue dar para a criança o que ela precisa, porque nem ela tá tendo, né? Então a gente fala que uma criança feliz tem que ter uma mãe feliz. A mãe estando feliz, ela vai fazer essa criança feliz. A mãe estando estressada, vai ter um ambiente. Então, é tudo isso. Então, a pediatria hoje de consultório não dá mais para a gente abordar somente a criança. Não dá mais pra gente abordar somente a doença, somente a queixa que a mãe traz. Que a queixa é isso aqui. Ai, meu filho não dorme. Não dorme por quê? Tem tantas situações que a gente pode agir, né, no fator causal. Porque não adianta, não dorme, então toma um remédio pra dormir. Não dorme, vai fase, vai passar. Não, né? Então a gente age muito assim. Quando é necessário, prescrevo para a mãe, prescrevo medicação para o pai, suplemento, oriento os irmãos. Então é uma abordagem de toda a família mesmo, da criança, da família, focando a prevenção de doenças no futuro. E como que foi não sei, a sua criação, não sei se foi desse jeito que você está explicando, mas como que foi que você virou a chave assim, passou a pensar desse jeito? Porque é totalmente contracultural, né? Se você parar pra pensar. Totalmente. A minha criação foi tradicional.
Foi na base do castigo. Eu não apanhei muito, porque eu era obediente. É, Mas eu obedecia por medo, né? Então, a minha criação foi assim. E pra mim sempre foi muito traumático, assim. Não foi. Eu via que não é o certo. Tá errado, né? Se a gente. Se é errado bater em mulher, é errado bater em homem, é errado bater em idoso, é errado bater em cachorro, em gato. Por que que é certo bater em criança? Não tem. Não tem Tem uma sentido, né? Uhum. criança. Uma criança que o cérebro está completamente imaturo. Que é um cérebro a ser moldado ali, né? Que tem completamente imaturo mesmo para avaliar situações, né? Autocontrole. Então, a criança não tem um autocontrole. Então, e é lei. Além de tudo, além de ser errado, é lei. Então, pai e mãe que batem nos filhos estão cometendo um crime. Então, é crime. Então, assim, para mim começou a ficar tudo muito óbvio quando eu fui mãe. E quando eu tive contato com esses estudos científicos, né, que comprovavam ali tudo que eu estava sentindo. Mas, aí, para você mudar essa chave, na verdade, é uma batalha diária. É uma questão de autoconhecimento. A gente fala muito, bate muito nessa tecla. O autoconhecimento, o que para mim, aquela atitude dele, o que para mim tá gerando dentro de mim, né? Tá me desafiando, tá desafiando minha autoridade. Então é isso. Aí a gente vai se entendendo pra gente conseguir a gente ter controle, pra gente conseguir ajudar a criança a se controlar, né? Então, por exemplo, a birra, principalmente, a gente fala dos terrible two, né? Que são os terríveis 2 anos de vida da criança, que é a adolescência da infância. Que é, criança fica terrível, fica fazendo muita birra, se joga no chão. Então, com 2 a 3, 4 anos, de 2 a 4 anos, né? Mas é um período de extrema imaturidade do cérebro. Então, essa birra dele, que se joga no chão e quer muito aquela coisa específica, né? Ela não tá fazendo para te desafiar, não tá fazendo porque ela é mal educada, ela está fazendo porque o cérebro dela é imaturo. Então, a gente consegue olhar para essa birra de uma forma científica e entender que aquilo ali é como se fosse uma convulsão. É o cérebro, uma convulsão, né? A gente não consegue falar, para de convulsionar. E é a mesma coisa da birra. A birra, o cérebro tá com muitos estímulos e a gente não vai conseguir falar para a criança, para de fazer birra. Ela não vai conseguir parar. Qual que é a questão? É a gente conseguir proteger a criança para que ela não se machuque. A gente conseguir acalmar essa criança, porque lembra, cortisol não tem sinapse. Ela não tá conseguindo entender o que você falou para ela. Ela não vai criar a informação de que o doce naquele momento não pode, ela não pode comer aquela bala. Ela não vai querer. E geralmente são pequenas coisas assim que fazem esse estrago todo, essa birra enorme. Então, e aí, então, você acalma a criança, acolhe, faz com que ela, né, se acalme. Quando ela estiver calma, você explica. Você mantém ou não. Então, é muito diferente da permissividade. Então, essa é a questão, porque a gente fala assim, ah, então tá, então pode tudo. Então, a criança pode se jogar no chão, tá tudo certo. Então, não, né? A gente vai falar para ela, acolher, falar que, olha, mostrar para ela demonstrar com palavras mesmo o que ela está sentindo para que ela tenha a inteligência emocional. Eu fiquei triste, eu fiquei frustrado, eu fiquei com raiva. Então você vai falar assim: olha, filho, quando ele estiver calmo. Você ficou com raiva porque o amiguinho te bateu, você ficou triste porque não comeu a bala, você ficou triste. A mamãe entende que você ficou triste, mas não vai comer a bala. Então você mantém o seu não, né? Não é, ah, então tá aqui, toma bala. Não é isso, entendeu? Então, a educação respeitosa que a gente fala, né? A gente respeita a imaturidade do cérebro, a gente respeita o sentimento da criança, a gente valida o sentimento normal, você sentir
raiva, normal você sentir tristeza, né? Mamãe também às vezes fica triste quando quer fazer alguma coisa e não pode. Então você fala para ele o que ele sentiu, você valida o que ele sentiu, pode sentir isso. Você fala para ele que se jogar no chão ele pode se machucar. Então fala para ele, olha, se jogar no chão machuca. Fala para ele não vai comer a bala, porque não pode. Não, você explica bonitinho. Explica porque a bala agora, você já escovou seu dentinho, a bala agora vai sujar seu dentinho, enfim. Você tem ali ferramentas para explicar para a criança. Então é isso que a gente aborda muito. É acolher, entender a maturidade cerebral e direcionar de uma forma respeitosa, para que a gente consiga criar aí, que a criança realmente crie a solução para aquele problema, né? Que ela entenda para que ela entenda uma informação, crie uma sinapse. Então, ela vai entender, depois de tudo aquilo, ela vai entender, nossa, eu fiquei triste. Eu me joguei no chão. Minha mãe me acolheu, protegeu para eu não me machucar. E a mamãe me explicou que não podia comer bala. E eu não comia bala. Então ele entendeu lá. Alguma informação no cérebro dele ficou. Eu não comia bala. Essa é muito importante, porque quando a gente fala em educação respeitosa, a gente é muito hostilizado. Porque as pessoas pensam que é permissividade, que é oba-oba, que é então toda criança pode tudo. Não, é inteligência emocional e saúde emocional. Ela se sentir inteligência emocional, ela saber o que ela tá sentindo, saúde emocional, ser validado, tá tudo bem sentir tudo isso, né? Porque é muito ruim a gente criar uma criança, não, você não pode sentir isso. A gente, depois na vida adulta a gente colhe os frutos, né? Então são pessoas que têm uma saúde emocional abalada, então... E o contrário também é válido. Por exemplo, uma criança que a gente cria rótulos, que a gente fala, né? Uma criança muito boazinha. Então, você é boazinha, se ele é tão bonzinho, nossa, ele é um bonzinho. Mas às vezes ele gostaria de fazer alguma coisa e não pode porque ele é bonzinho. Então, esses tipos de rótulos também é ruim para a vida adulta, né? Então, geralmente aquelas meninas, eu era muito boazinha. Eu era, a Nina é sempre boazinha. Então, na vida adulta, são pessoas que têm dificuldade de falar não, porque eu sou boazinha. Eu tenho que agradar. Foi assim que eu cresci entendendo que eu era assim. E eu sou assim. Então, tem dificuldades de relacionamento, não no meu caso, mas são pessoas que às vezes se relacionam têm relacionamentos abusivos, porque não sabe falar não, acha que aquilo é normal, né? Acha que o que ela sente não é válido, não é importante. Então, toda essa questão. Então, eu gosto e é um objetivo de vida, assim, abordar isso, porque eu sei que os frutos futuros serão colhidos, assim, serão... E eu recebo muita mensagem. Recebo mensagens contra, óbvio, mas eu recebo muita mensagem de pai, principalmente, entendendo que... Porque, assim, para as mães, eu acho que é mais fácil entender tudo isso. Mas eu recebo os pais falando assim, nossa, doutora, tudo que você fala tá me ajudando a ser um pai melhor, uma mãe melhor. Então, nossa, para mim isso assim é muito gratificante, porque eu sei que tá mudando, tá plantando uma sementinha. Claro que é uma sementinha, mas já vai ter bons frutos aí, né? Isso aqui tá sendo uma aula pra mim, pra ser sincero, não até a gente tá mais quieto aqui, mas eu realmente tô tratando como aula porque não é algo que a gente ouve falar, né? Não sei, bom, eu não sou pai, né? Mas assim, durante a faculdade, na pediatria, a gente vê doença, a gente vê como trata, e parece que a gente é treinado para pronto atendimento. A gente não é treinado para esse acolhimento mesmo, principalmente esse acolhimento de 2 horas, né? A gente ouve muito falar que o maior desafio da pediatria é a família, que você nunca tem só um paciente, né? O paciente é a família inteira, é a mãe que leva a queixa, é a avó que convive com a criança, e isso às vezes acaba deixando mais pesado o clima,
E aí vem você aqui e fala assim, não, realmente é assim, mas vamos acolher, vamos fazer dessa forma, vamos tratar a criança assim, vamos, na verdade, ajudar a criança a se desenvolver. Porque Uhum. a mensagem que está ficando para mim é isso. A criança, ela precisa desse seu estímulo e até parece que vai adquirir uma inteligência maior a partir disso, né? Então, mudou, acho que toda a minha percepção. Acho que da É. pediatria também, que eu sempre brinco que é a primeira coisa que eu descartei é cirurgia, a segunda foi pediatria. Aí, ó, quem sabe? E aí, né, mas abre nossa mente É, e começa a ver, olha o tanto de coisa que tem dentro da é. própria pediatria. E, nossa, acho que está servindo de uma aula gigantesca. Não sei nem que pergunta que eu faço, mas assim, o negócio está tão interessante que eu quero ouvir você falar mais sobre isso, cada vez mais, porque está servindo de aula para mim aqui agora. Quando a gente fala em pediatria, a gente sempre viu o pai e a mãe como um problema, né? Sim. Porque a gente fala assim, eu amo criança, mas nossa, não gosto dos pais. Mas na verdade, é a solução. Os pais são a solução. Então, quando você ama a criança, você vai precisar. Ah, eu gosto da criança, mas não gosto dos pais. Então, não dá. Porque para você conseguir melhorar a vida da criança, você vai ter que conseguir acessar os pais. Conectar mesmo. E não é fácil. E não são todos. Então, porque assim, existem situações que não bate. Então, pediatra é muito isso também. Os pais vêm e falam, puxa, bateu, gostei, vou ficar. Ah, não bateu? Pediatra em todas as especialidades é muito assim, né? Tem que criar ali um vínculo, bater, criar empatia, né? Bater uma conexão, né? Relação médico-paciente saudável, né? Então, tem isso. Então, o pediatra, o único jeito dele conseguir mudar a vida da criança e melhorar a qualidade de vida da criança é ajudando os pais a lidarem com as crianças, com os problemas, né? Ajudando nas soluções, acolhendo os pais, tratando os pais, né? Então, os pais são muito importantes, a família é muito importante. Pais, irmãos, todo o núcleo familiar é importante. Por exemplo, na parte de alimentação, já que vocês estão deixando eu falar. Não, por favor, olha, o microfone é seu, o espaço é seu, a gente está aqui Por para aprender. exemplo, na alimentação, a gente tem um estudo muito legal que fala da percepção do estado nutricional. E não é a percepção só do pai ou só da mãe, mas todos os cuidadores. Então, inclusive a babá, que tá dando a comida para o bebê, né, ou para a criança, os avós, então todo o núcleo familiar, todo mundo que participa do cuidado alimentar da criança vai interferir na criança. Então vamos lá. O que o estudo diz? Que a percepção do estado nutricional da criança pode gerar transtornos alimentares, síndrome metabólica, obesidade na vida adulta. Então, por quê? Se os pais têm uma percepção que aquela criança é muito magrinha, a percepção errada, na verdade, né? A percepção errônea. Então, a gente tem um gráfico, na pediatria é tudo gráfico, né? Tudo imagem, tudo score. Então, mas a gente tem um gráfico que a gente coloca aqui o estado nutricional, vários desenhos de corpos, e a gente fala, ó, de 0 a 10. Você acha que o seu filho tá onde aqui no estado nutricional? No 0, no 10, e aí a pessoa vai falar, né? Então, 5 é um eutrófico, né? Não tá ok, meu filho tá ok, não tá gordo, não tá magro. Tá bem. E geralmente é raro o pai ou a mãe que vai falar que ele tá bem. Ou acha que tá magrinho, ou acha que tá gordinho. Essa classificação de forma errada, o que vai acontecer? E também varia em relação ao sexo. Então, um menino que o pai acha que tá magrinho é um menino que vai ter tendência à obesidade na vida adulta, porque é o pai que vai, filho, come mais isso. Ah, mas então você não quer comer isso? Então come um açaí, come uma bolacha, então faz trocas alimentares,
alimenta demais, força demais, o que a gente já sabe que não pode, forçar a criança a se alimentar, insistir, barganhar, recompensar, comemorar, nada disso, não pode. A gente tem que ensinar a criança a se alimentar de uma forma respeitosa, que ela crie um bom relacionamento com o alimento. Então essa percepção errada faz com que os pais errem na hora de oferecer o alimento. Sim. E esses erros vão gerar transtornos de seletividade, compulsão, enfim, e obesidade, tendência à obesidade. Então, esse é o estudo. E também a parte de menina, né? Menina magrinha até ok. Sim. Tem essa questão também cultural. Cultural. Menino, menina, magrinha ou gordinha. Então, essa percepção dos pais é muito importante. Então, como a gente precisa, o pediatra, o estudo é para isso, falando para nós, pediatras, classificarmos certo, né? Classificar o estado nutricional da criança e mostrar para os pais: olha, o seu filho, ele está eutrófico, ou, né? Classifique e fala. E quebra um pouco essa crença, né? De que não, ele precisa engordar. Olha, precisa engordar, não. Tá tudo bem. Então, não force ele a comer. Não faça trocas, né? Então você não quer isso. Trocas é um dos piores erros, assim, para seletividade alimentar. A criança não quer isso, então toma isso. Então a criança vai saber que sempre que ela recusar, ela Vem vai ter algo mais gostoso. vai vir, e geralmente é algo bem mais gostoso, porque eu não posso deixar as crianças comer. Tudo isso a gente precisa abordar. Os pais, os cuidadores, como? Então, a criança não quer comer, o que eu vou fazer? Né? Como agir, então? Se eu não posso forçar. Eu não posso distrair com a televisão. Eu não posso comemorar, eu não posso trocar. O que eu faço? Então, isso tudo é nossa função orientar. Então, claro que a gente também vai observar outras questões. Por exemplo, pode ser que ela não aceite, e aí a gente vai avaliar a questão de fono, porque às vezes é uma criança que tem disfagia. Ela não aceita, ela só aceita tais texturas. A gente vai avaliar, né, disfagia, dor para se alimentar, a gente vai avaliar, descartar esofagite eosinofílica, que são alergias. Tem crianças que simplesmente são ruins para comer, não comem nada, porque elas sentem dor. E aí tudo isso é o pediatra, a função do pediatra que a gente avaliar tudo isso, né? E orientar. Então é importante demais o acompanhamento, né, regular e essa abordagem bem inicial aí, desde sempre, com a criança, com a família. Eu acho sensacional isso, não tem nem Tem que falar, exatamente. algumas considerações a se fazer. Por exemplo, possível de você fazer isso numa consulta de 15 minutos na UBS. Impossível, impossível. Até assim, eu já trabalhei em UBS em Volta Redonda. E um dos motivos que eu saí foi assim, era impossível. Eu me sentia completamente, sei lá, incapaz de fazer qualquer coisa por aquelas pessoas. E a gente é cobrado muito isso na UBS, né? Consultas de 15 minutos, de 20 minutos. E nas consultas de convênio, a gente também tem essa limitação de tempo. Porque, querendo ou não, pagam um custo, né, muito abaixo. Mas daí são escolhas. Eu até quando eu abri o consultório, eu tentei, né, alguns convênios, mas aí eu tive negativo, assim, eu já tenho pediatra suficiente, né, alguns convênios mais famosos, maiores, já tenho pediatra suficiente, não preciso, então eu já comecei como particular por simplesmente não conseguir atender convênio. E aí, quando você monta um consultório, começa particular, porque a gente tem isso na medicina, né? Vou fazer meu consultório, vou atender convênio, quando estiver cheio, eu falo, acolho os meus pacientes, porque também não tem isso, né? Toma, agora paga, que eu vou virar particular, né? Então,
inclusive, quando eu comecei o particular, eu tinha atendido, tipo, uma terceirizada, não era, eu tinha feito uns 2 meses, 3 meses num outro lugar. E aí eu trouxe alguns pacientes, que eu faço um preço diferenciado para quem um dia eu já atendi até de pronto-socorro. Faço um preço diferenciado para quem eu já conheço. Mas, enfim, a gente tem muito isso, né? A hora que eu estiver estável no consultório convênio, eu vou pro particular. Mas é muito difícil você ter. Eu conheço muitas amigas, muitos médicos que estão super bem no convênio, né? Agenda cheia e tal, e não conseguem ir pro particular, porque eles vão perder. O paciente não vai pagar e não vai pagar. E você vai demorar para conseguir ganhar aquilo que você ganhava atendendo um volume, né? No convênio. Então, se você tem a intenção de ir para o particular, a minha dica e a minha orientação é que comece no particular. E como eu comecei no particular, que não foi escolha, hoje em dia talvez fosse uma escolha. Vendo tudo que já Que já desenvolveu, como que foi, né? Mas aí você vai precisar investir em redes sociais, porque, querendo ou não, eu simplesmente não conhecia ninguém na cidade. Eu era de Minas, depois, né, viajei o Brasil, vim do Rio e eu não conhecia ninguém na cidade. Então, quem que vai... Como vão saber, né, que eu existo? Como vão saber que eu sou boa e vão me pagar uma consulta particular? Então, não adianta, é rede social. Então, é importante. Por mais que seja super desafiador, é muito importante que a gente produza conteúdo. Inicialmente, também, para quem tem uma questão ainda de preconceito ou de medo com rede social, a gente pensar inicialmente em simplesmente ajudar com informação. Se a gente tivesse a intenção, que foi no meu caso. No meu caso, eu comecei simplesmente com a intenção de dar informações. Tô passando aqui por um porpério, tava no porpério do Felipe. E eu acho que eu tenho muita informação que muitas mães não têm e que precisam ter. Então, vou ajudar. E essa foi a intenção inicial. E aí realmente foi legal, porque as pessoas vieram, né? Entenderam o propósito, então. Mas é uma exposição. Sim. Mas tem que estar preparado para lidar com isso, né? Para lidar. Bom, tanto pro bem quanto pro mal, né? Acho que Mas você é uma pessoa que conseguiu trabalhar muito bem com essa ferramenta, né? Você lida bem com isso e você conseguiu crescer legal, né? Foi. E foi bem rápido, na verdade. Foram alguns vídeos, assim, que viralizaram. E aí, o meu Instagram cresceu muito, assim, muito rápido. Mas eu lidei bem porque não adianta. Quando você vai falar algo que é relativamente novo, porque, na verdade, essa questão de estresse tóxico, da importância do pediatra abordar isso numa consulta e tal, esse documento, especificamente da sociedade, é de 2019. Tão novo, assim, tipo, ontem. E as referências, tem 80 referências nele, 80 referências científicas de muitos anos antes também. Então, vem de tempos já essa mudança. Então, não é algo novo, nossa, super novo. Mas a questão de você trabalhar essa quebra de crenças, né? Eu aprendi assim, vou ensinar assim, e deu certo, então... Mas deu certo, né? Vamos ver o que é o certo. É muito difícil, né? A gente quebrar aí essas crenças. Mas a gente só tem que estar preparado mesmo para as críticas, e acolher também. Porque da mesma forma que a gente fala de acolher a criança que tem o cérebro imaturo, a gente fala de acolher esses pais, essas mães que apanharam na infância. Sim. Eles aprenderam que violência é amor. Eu bato porque eu amo. Educo batendo porque é o seu melhor. Meu pai me educou assim, eu bato porque eu amo.
Então, meu Deus, por que que eu vou... Eu não é para eu... É para eu acolher essa pessoa que acha que... Então, se ele bate na mulher dele é porque ele ama. Porque bater numa criança... Bater nunca vai ser por amor. Se você ama essa criança, não vai bater nessa criança. Você vai procurar, você vai estudar, você vai atrás de autoconhecimento, você vai procurar, né, se autocontrolar para você ajudar a sua criança, né? Então, essas questões, então, a gente acolhe também as pessoas que discordam de mim. Então, geralmente, eu costumo ter aí essa visão. Obviamente, um comentário ou outro, ou algo mais pessoal, me incomoda. Mas me incomoda pouco, logo passa e vida que segue, né? São pessoas que não sabem nada da minha vida, né? De quem eu sou, como eu cheguei até aqui. E, enfim. Mas tem que ir para rede social, que é importante. Eu acho que cabe, ó, tem espaço para escrever livro, para fazer curso de como ser pai, porque é uma área que ninguém sabe É, nada, né? Uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, eu faço terapia agora, né? Depois de muitos problemas de vida. Mas são coisas, muitas questões que você falou são coisas que eu tô tratando agora que poderia ter sido prevenido lá atrás, né? poderia. O problema, o que eu penso é que falta muito planejamento familiar, falta muita educação no Brasil, porque as pessoas, é muito difícil de você trazer uma informação tão refinada dessa para uma pessoa que não tem substrato nem para entender uma coisa muito mais básica do que isso, sabe? Eu tive algumas experiências assim no hospital de, tipo, ver de pais de 17 anos, tem, ela não, sei lá, a mulher teve um filho, quando foi a idade de 17 anos, o pai, 17 anos. Pensando, com 17 anos, eu não sabia nem de quem eu era, e que dirá que é uma criança, né? É, E é. é um desafio. É complicado mesmo. Mas, daí a gente pensa assim: se eu conseguir mudar a vida de uma criança, já tá valendo. Com certeza. Porque uma criança é um mundo, né? É o mundo daquela criança. Então, se eu conseguir tocar. E outra coisa: quando você vai abordar assim em rede social, a linguagem que você usa é muito importante, porque aí depende de qual. Eu fiz um vídeo, eu uso uma linguagem muito popular para tentar acessar essas pessoas. E essas pessoas vêm, elas entendem, só não compreendem ainda. Mas geralmente elas. Eu fiz um vídeo com uma linguagem, não vou lembrar o que que era, que eu usei uma palavra, não sei se foi, sei lá, diagnóstico. Eu usei uma palavra assim que várias pessoas comentaram, não sei nem o que é isso. Acho que foi prognóstico, talvez. Não sei. Mas então, você usa a linguagem que você quer acessar, da população que você quer acessar, né? Então, quando você mostra um cérebro, olha, esse é um cérebro pequeno, atrofiado, de uma criança que foi negligenciada, que sofreu estresse. Esse é um cérebro que se desenvolveu, criou muitas sinapses, tem mais massa. Então, você consegue que o pai entenda, assim, pelo menos você planta uma sementinha, né? Poxa, o que que é Ah, isso esse que aqui ela tá parece falando? melhor, né? É, acho que você planta uma sementinha. Por mais que na vida, no dia a dia seja difícil, né? Aos poucos a gente vai acessando aí essa população. Essa é a intenção ali. E a questão alimentar também, né? A parte comportamental e alimentar, que eu tenho abordado muito, assim, são duas, dois, duas vertentes críticas da infância atualmente. Então, o que a gente tem atualmente são pré-adolescentes, né, líder, 11 a 14 anos, obesos, muito sobrepeso, muita obesidade. São obesos desnutridos, porque só comem doce, né, só comem industrializados. São obesos com problemas alimentares, de compulsão, seletividade e tal. E crianças com saúde emocional completamente abalada. Então, a gente tem depressão, tentativas de suicídio, crianças que facilmente se envolvem na internet com desafios e, enfim. Então, a gente vê que a gente está perdendo essas crianças. E o que a gente pode fazer para agir aqui, na prevenção? Aqui a gente vai ter que agir.
obviamente, né? E pesado. Mas o que a gente não quer é que a gente tenha essas crianças aqui. Então, a gente vai agir na primeira infância. E esse é o meu objetivo maior. Falar de alimentação, comportamento alimentar, saúde emocional, na primeira infância, principalmente. Não... É um outro mundo da pediatria para mim. É, De outro verdade, mundo da abriu a minha medicina. mente de um nível. Assim, eu tô até pensando em várias particularidades, não sei nem se vai se aplicar também à sua área, mas assim, eu fico pensando, por exemplo, as crianças com o TOD, né? O transtorno. Sempre esqueço a sigla. É, de discordar. Isso. Esqueci, mas você sabe o que eu tô falando. Acho que eu tô esqueci também. Todd, bora falar de Todd. O TOD, você já chegou a ter algum paciente que você achou que talvez fosse alguma coisa desafiadora? Eu não tô lembrando o O, não é? O transtorno. Opositor. Isso, opositor desafiador. Não tenho muito no consultório, Não chega assim. de Porque verdade. eu acho que o mais difícil é isso, porque, voltando, quando você chega e fala na rede social, na mídia, você fala assim, então, não é certo bater. E aí você pega aquela avó que criou o filho assim, que o pai às vezes reproduz o comportamento, então a avó fala assim, então você tá querendo falar que eu tô errada? E o pai fala, então você tá querendo falar que minha mãe tá errada e que eu tô errado? Então, assim, a primeira coisa, acho que realmente é ficar na defensiva. Não, pô, o que que essa mulher tá falando, né? E aí você pega uma criança, assim, mais desafiadora, mais difícil de lidar. Você falou, tem que ter muito autoconhecimento para você conseguir controlar isso. E, assim, queria saber mais desse desafio, assim, crianças especiais, criança com algum transtorno e tudo mais. Você consegue aplicar realmente isso com a família? Eles conseguem? Super. Eu acho que o maior desafio que eu tenho para crianças que têm que estão no espectro, por exemplo, Uhum. autista, com transtornos TDAH e TOD, por exemplo, é o diagnóstico. Alguns pais simplesmente não aceitam o diagnóstico. Aí isso é uma questão. A partir do momento que você acolhe os pais e fala pro pai assim, olha, porque eu atendo muitas famílias que os pais têm uma dificuldade muito grande de aceitar esse desafio tão grande. Uhum. E tão lindo e tão especial, que é cuidar de uma criança diferente, que age diferente. E aí, o maior desafio é que o pai aceite o luto. Porque é um luto, você vai viver no luto. Então, você perde, é a morte de uma criança perfeita que você idealizou. Então, esse é o primeiro desafio nosso como médico. Pediatra, ou neuro, ou psiquiatra infantil. É acolher o diagnóstico. E aí, o que eu, muitas vezes, abordo e faço para acolher esses pais? Primeiro, né? Seu filho não é um diagnóstico. Seu filho não é um diagnóstico. Seu filho não é um autista. Seu filho é o fulano. Seu filho, né? É o Felipe, né? Ele é seu filho. Ele não é um autista. Não é um diagnóstico. Sim. Segundo, não é uma doença. Autismo, por exemplo, não é uma doença. É um modo diferente do cérebro funcionar. Não é uma doença. E terceiro, independente do diagnóstico, se ele é autista, ou ele é superdotado, ou ele é TOD, ou ele é TDAH, ou ele é independente do diagnóstico, o que você pode fazer para ele agora é estimular, é tratar. Então, se ele tem um atraso de fala, estimular. Se ele tá atrasado para andar, estimular. Se ele tá... Tudo que lhe falta vai depender do pai e da mãe. O cérebro, ele cresce, assim, de uma forma exponencial nos 2 primeiros anos de vida e cresce muito ainda, de uma forma importante, até os 5 anos de vida. Depois continua crescendo, a ciência ainda não tá totalmente decidida até quando, mas ele aproximadamente 30 anos, enfim. Mas mas os 5 primeiros anos, incluindo 9 meses, os 9 meses de gestação, os 5 primeiros anos de vida,
são, assim, importantíssimos. Onde o cérebro realmente vai crescer eles 90% do que ele... Mais de 90%. E tudo que você puder fazer nessa fase vai ter consequências para o resto da vida. Você vai colher os frutos para o resto da vida. Então, se você conseguir agir o mais rápido possível, vai ser melhor para o seu filho. Então, nesses primeiros anos, você conseguir fazer fono, fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia, as terapias complementares, né? Agir, estimular de forma correta, estímulos motores, estímulos sensoriais, estímulos para fala, estimular essa criança a conectar, criar sinapses e crescer esse cérebro, será um adulto funcional. Quantos autistas a gente tem funcionais, trabalham com as faculdades, estudam, casam, têm filhos? Obviamente que não é só isso, né, que vai definir, né? Não é só a terapia multi aqui na primeira infância que vai definir, mas vai ser essencial. Então, essa questão é importante, é a gente acolher os pais no luto, ajudar os pais, né, a entenderem que não é um diagnóstico e que eles têm muito a fazer pelo filho e geralmente funciona. É positivo, né? É positivo. Ah, legal. Funciona. Interessante. isso. Realmente, assim, São os desafios, eu tô falando, eu tô comparando a minha vida, tudo bem. Não, eu fico pensando realmente nisso tudo que a gente aborda, porque, sério, eu começo hoje a ter a pediatria com outros olhos mesmo. E o quão importante é isso e que a gente não vê sendo aplicado. A verdade é essa, né? Você falou, geralmente vai pediatra, puericultura, 15 minutos, próximo. Exame de pornográfico. É isso. Então, não é isso, né? É isso. Criança não é um ponto no gráfico. Eu acho que é muito válido a gente afirmar, novamente, que uma consulta é um investimento, né? Porque às vezes os pais não enxergam dessa maneira. Leva no médico só por caso de emergência ou por... Mas, pô, você tá investindo no futuro do seu filho. Eu sei que é difícil, não é fácil. Às vezes, sei lá, o dinheiro tá apertado e tudo mais, mas vale o investimento, né? Mas eu vejo muito, obviamente, tem uma questão social, socioeconômica, mas é questão de prioridade mesmo, é questão de entender a importância, né? Porque às vezes tem pais que têm condições e não entendem muito a importância, o que pode ser feito. Então, abrir um pouco a mente aí para tudo isso, né? E entender que não é fácil também. Por quê? Depende muito da família. Aliás, depende de 99% da família. O 1% a gente planta ali a informação, a gente acolhe, a gente cria. Então, olha, a gente faz um recordatório alimentar, o que ele come, o que ele aceita, né? A gente cria um plano terapêutico juntos, baseado nas possibilidades. Então, eu entendo que horas que o pai sai de casa para trabalhar, que horas que o pai entra, volta para casa. Ah, o pai viaja, então não vou envolver o pai no plano alimentar. Ele viaja, passa 2 dias. Então, tudo isso eu pergunto, né? A jornada e tal, para entender como vai ser um plano. A gente cria o plano alimentar. Alimentar, comportamental, de sono, de higiene de sono, de tudo. Então, pronto. E aí, colocar ele em prática é muito difícil. Mas é muito difícil. Aí não depende da gente, infelizmente, né? Felizmente, porque lá em casa eu já tenho problema suficiente. Já coloco tudo em prática lá. Não é fácil, né? É super desafiador. Telas. Poxa, tirar da tela. Até 2 anos, 0 tela. E após 2 anos, o mínimo possível. E a gente vai ajeitando. Vamos criar essa estratégia aqui? Meu filho passa 5, 6 horas na tela. Vamos criar estratégia juntos? Aí a gente faz tudo junto. Enfim, mas colocar em prática depende da família. Daí, assim, o que acontece muito também são expectativas. Então, os pais falam assim, eu vou lá na doutora Aline, vou na pediatra, e eu fui, não adiantou nada. Eu fui e não mudou pouca coisa. Mas, assim, é isso também. É os pais entenderem a responsabilidade, diminuírem a expectativa, entenderem a importância do médico, das orientações do médico,
mas diminuírem a expectativa de que ele vai resolver. Assim, Não é de milagre. de que ele vai. Que aquela consulta. Ah, pronto, fui lá. Não, aquilo ali é isso aqui. Isso aqui, de tudo que precisa ser feito para criança, né? É o Que grãozinho, né? quem vai colocar em prática são os pais, os cuidadores. Então, são essas duas questões, eu acho. Entender a importância e colocar em prática, que é muito difícil. Muito, muito É o maior difícil. desafio, na real. É o maior desafio. Porque quebra a rotina da família inteira, na verdade, se for ver, né? É uma reconstrução. O legal mesmo é a gente nem cometer os erros, né? Sim. Então, isso que é importante. Por exemplo, criei um curso de introdução alimentar. Nesse curso, eu abordo muita parte nutricional, tá para ser lançado. Nossa, excelente, excelente. Aí eu abordo muita parte nutricional e mais também, muito mais, assim, 50%, né? Porque a parte nutricional é muito importante, mas a parte comportamental, dos erros comportamentais ali, do que não fazer, é muito mais importante. 50%, vai. É tão importante quanto a parte nutricional e a parte comportamental. Então, aí, pra gente não cometer os erros. Porque depois que a gente comete, é muito mais difícil a gente reeducar, né? A gente consertar um hábito ruim que a gente... Então, é melhor a gente nem cometer esses erros. Então, eu acho que a importância é isso, a gente orientar aqui, prevenir. Prevenção. É a pediatria atual aí, né? É a abordagem atual da pediatria. Só falando, se for, realmente tem que ter o valor, né, da consulta, mas eu acho que também vale muito do profissional médico entender que o papel mudou hoje em dia. É que você sempre traz do slow medicine e tudo mais. Eu acho que realmente cabe a gente entender, pelo menos para mim como estudante hoje, entender essa formação. Ok, vou passar por fases na minha vida. Eu vou pro PA, eu tenho 15 minutos para atender, porque eu tenho uma fila gigantesca lá fora. Mas se eu for estruturar meu consultório, eu consigo estruturar de uma forma, seja a médio ou longo prazo, se for depender de convênio antes, mas que você consiga fazer essa transição para você conseguir dar esse suporte, essa atenção ao seu paciente, à sua família, independente da área, né? Porque eu acho que isso que falta um pouco na medicina de hoje em dia. Hoje em dia é volume, né? Não sei se é mal distribuído, demograficamente falando, os profissionais, se é a cobrança, se é a baixa remuneração por convênio, como que está sendo estruturado, porque o erro no sistema a gente sabe que existe, né? A gente precisa identificar e tentar sair um pouco fora disso, de não ser mais um seu comum. Eu acho que você deu uma aula hoje pra gente de como a gente deveria fazer mais pra frente. De verdade mesmo. Não, sério, olha, para falar para você que você mudou minha perspectiva da pediatria, é porque você deu uma aula aqui hoje, que eu vou levar para o resto da vida como estudante e espero eu também como profissional, né? Daqui 2 anos a gente se forma, né? Então, continuar isso e não perder isso, foi uma visão totalmente diferente da medicina, acho que a gente trouxe até aqui, acho que foi um papo diferente mesmo abordado aqui no podcast hoje. Eu já tinha boas expectativas pro encontro de hoje, mas você explodiu minha cabeça. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu achei que eu não fosse conseguir falar nada. Eu só falei. Não, mas foi excelente, de verdade. Tem alguma coisa específica, assim? Específico. Eu acho que eu tenho tanto Tem que digerir, a digerir, queria deixar até um convite acho aberto. Que eu falei demais. Não, foi excelente. Acho que não teve isso, não. Eu queria até deixar o convite aberto para você voltar uma outra vez, realmente, se você gostou, se sentiu confortável, porque eu acho que a gente tem tanto a abordar ainda. Acho que a sua visão da medicina hoje, para mim, é uma visão linda e eu acho que tem que ser divulgado. Acho que quanto mais a gente conseguir, entre aspas, contaminar os estudantes com isso, com esse tipo de visão, a medicina brasileira tende a ganhar. Com certeza. Porque quanto mais a gente conseguir entender, sair desse ritmo de atendimento rápido, de pouca atenção, de resolve aqui, depois a gente vê, depois a gente resolve de vez, melhor para todo mundo. E olha, queria agradecer mesmo pela aula que a gente teve hoje. Assim, eu saio daqui com o coração cheio, com a certeza de que hoje foi perfeito, foi perfeito. O que você falou eu vou levar muito em consideração. Então, doutora Aline, muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço o convite
E topo voltar. Eu concordo, eu faço das palavras do Gustavo as minhas palavras. Eu tenho certeza que os alunos da nossa faculdade, pelo menos os nossos amigos, vão ser muito abençoados por essa conversa. É, eu já estava assim, pensando nessa ideia de slow medicine, de pegar mais parada clínica, assim, e exemplos como o seu, assim, só apontam que eu estou literalmente indo para o lugar certo. Sou extremamente grato por esse tempo. É, tem episódios que eu fico viajando, assim, de tão bom que está sendo, e acho que foi isso que aconteceu. Você estava falando, eu começava a fazer já várias ligações da minha vida, assim, coisas que eu quero fazer no futuro. Então, muito obrigado, e eu mal posso esperar para você voltar. Então, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. E volto sim. Vamos combinar que a gente tem muito o que falar. Tem muito ainda a abranger, não só da pediatria, mas de tudo. Eu acho que a visão da medicina como um todo. A gente vai deixar marcado as redes sociais, as suas redes sociais, então se você quer saber mais sobre o trabalho incrível da doutora Aline, é só seguir. É isso. Obrigada.